Hoje é 23 de abril de 2018. Ontem à noite, a família fez uma surpresa a este antigo esculápio da advocacia criminal. Levou-o a um show. O show era de Wanderleia, a moça que o cronista conheceu lá atrás, muito atrás, por volta dos anos 60, 64, 65, até 73 e mais adiante, com certeza. Wanderleia era mocinha, o escriba era mais antigo, mas, sendo mais antigo, participava ainda ouvinte daqueles espetáculos de televisão da Jovem Guarda. Wanderleia aparece de novo agora, aos 70 anos confessos. Esguia, bonita, um vestido imaculado, com debluns coruscantes de semijoias. A senhora está bonita e ágil, forte, enérgica. E o escriba foi lá. Ao fundo, atrás do palco, havia um ou outro cartaz com a efígie de Chico Buarque de Holanda, de Caetano Veloso, Elis Regina e outros atores e atrizes que, à época, ao tempo, perlustravam ainda o ecrã da televisão com músicas como Da boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim, nem por ninguém, e assim por diante. Jair Rodrigues. A consciência do ser humano, os neurônios são incrivelmente comunicativos. E o escriba, vendo e ouvindo Wanderleia cantando, com um séquito de dançarinos maravilhosos e maravilhosas, diga-se de passagem, uma orquestra da qual faz parte um meio parente deste cronista, um moço que toca um baixo acústico como ninguém. Vendo Wanderleia, repita-se, este cronista teve o pensamento voltado lá para trás, para os chamados anos de chumbo. João Goulart, a revolta dos sargentos, Golbery, depois veio Jânio Quadros, ou antes veio Jânio Quadros, numa confusão muito grande no cérebro deste antigo carpinteiro da advocacia criminal, o Supremo Tribunal Federal, a cassação de Evandro Lins e Silva, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, a prisão de Vitor Nunes Leal, ministro do Supremo Tribunal Federal, a intervenção da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, as torturas com Médici, com aquele que veio depois, que era mau também, com o general Lott, antes deles, e alguma coisa revoluteando ainda, como demônios, na cabeça do velho marinheiro da advocacia criminal, que naquela época, naquele tempo, já era grande, já participava de quando em vez dos movimentos que tendiam a impedir que o militarismo tomasse conta da nossa pátria. Veja-se que coisa esquisita, extravagante. O advogado criminal hoje vetusto aos 82 anos de idade, voltando a 1961, 62, 63, 64 e quejando, e relembrando as torturas do Doicote, daquele
casarão vermelho, cujo subterrâneo este advogado conhece sim. Não me perguntem como, mas conhece, porque já os vira. Naquela época, naquele tempo, um segredo de alcova, talvez. Alcova. Um segredo de miscigenação, porque era subterraneamente, às vezes, admitido naquele local, para visitar um ou outro cliente ser viciado. Assim acontecia. Aconteceu enquanto Vanderleia cantava as suas músicas, os dançarinos tocavam, e o meio parente deste advogado, um moço excelente tocador de baixo acústico, entusiasmava a plateia com seus 11 companheiros da orquestra que ficava escondida ao fundo daquela peça teatral. E, lembrando-se daquilo tudo, se lembrando daquilo tudo para observar o português ortodoxo, este velho criminalista teve também aquela confusão mental entre aquela senhora forte, elegante, cantando aquelas músicas de antanho. O criminalista se viu com o cérebro tumultuado por um paradoxo. Naquele tempo, naquela época, o militarismo tomou conta do país, chafurdando-se inclusive na pseudo-independência do poder judiciário, que naquela época não existia, deixou de existir, a ponto de Nelson Hungria ter afirmado: o que pode o judiciário fazer frente à boca dos canhões? Isso nos idos de 64, 67, 73 e um tempo à frente. E o cronista viu Vanderleia, aquela senhora cantante, enquanto o cérebro transava sobre contradições. Repita-se, naquela época o militarismo tomava conta da pátria. Hoje pretende retomar e não consegue, não há de conseguir. Mas o velho advogado criminal não fala nos militares agora, fala no povo, ou em parte daquele povo. Uma porção a frequentar as ruas, lutando pelo encarceramento cada vez mais severo dos corruptos, suavizando corruptos. Da outra parte, pequena, mas também atuante, conflitando no sentido de tentar equilibrar essa confusão incrível. E vem o paradoxo. Naquela época eram os militares a pressionar a Suprema Corte. Hoje é uma parte do povaréu. Povaréu, sim, a expressão é castiça, querendo a censura maior, querendo o castigo extremado e querendo prisões sobre prisões e mais prisões. Naquele tempo, naquela época, os ministros da Suprema Corte, Nelson Hungria, dizia o que pode o Supremo Tribunal Federal fazer frente à boca dos canhões. Hoje se inverte a premissa. O que pode o Supremo Tribunal Federal fazer frente à pressão popular, predizendo-se lá atrás que os canhões estavam certos e predizendo-se hoje também que o povaréu é que está correto, de uma forma ou de outra. Lá atrás ou agora, a pressão é para que a Suprema Corte deste país feche os olhos ante as exigências advindas da Constituição Federal. Veja-se que opróbrio a lógica. Naquela época eram os canhões. Hoje
é o povo. Como aquelas senhoras também, aquelas arpias que fizeram com que a Constituição francesa mudasse de lugar, com que os nobres fossem decapitados, faziam com que 2.000 pessoas fossem esfaceladas, desventradas nos calabouços da Bastilha. E invadiram a Bastilha, sim, o povo francês invadiu a Bastilha. A Bastilha tinha apenas 8 presos. Um deles era o Marquês de Sade. Segundo a crônica, tenta redescobrir quanto àquilo que aconteceu na Praça da Bastilha, com as senhoras empunhando sabres e alfanges para a decapitação da gendarmerie que restava, uma pleiade de soldados aleijados que tinham a prerrogativa de poder guardar aquele calabouço famoso. Então, nós temos hoje esta contradição. Hoje é o povo a exigir, o povo não, uma parte do povo, a exigir que a Constituição seja desventrada. Antes, as balas dos mosquetões. Hoje, os urros do povo, alguns deles ensandecidos pela necessidade ou pela obsessão de encarceramento perpétuo dos chamados corruptos, com ou sem razão, mas submetidos sim ao império da Constituição e aos imperativos que o Supremo Tribunal Federal precisa acatar. 11 ministros agora, 11 ministros, atentos à Lei Maior da República, mas ouvindo nas janelas dos quartos à noite o ecoar da população, do povaréu, do povo, enfim, a clamar por encarceramento e por decapitação. A voz do povo é a voz de Deus. Lá na Bevá.